Louvado seja Deus. No tema da campanha, 1 Samuel, capítulo 11, né, pastor? É 11, isso. Capítulo 16, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, em nome de Jesus. É o tema da campanha. Hoje se eu não me engano, é o último dia, e Deus vai falar conosco como falou os outros dias, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Enquanto os irmãos vão procurando, quero falar, a maioria já conhece, né? Se alguém porventura quiser adquirir o meu livro, Passo a Passo de uma Vida Cristã. E dentro disso, eu quero trazer uma novidade para os irmãos. O pastor Armando já sabe, que tem meu status, meu WhatsApp, né? Eu escrevi mais um livro para a glória de Deus. Já está na editora e vai ser mandado para nós até dia 20, por aí afora, em nome de Jesus. O livro que eu escrevi de novo, o segundo, é o tema, o drama da igreja moderna. E nesse nós trabalhamos pontos bons e pontos ruins da igreja em geral. E o subtítulo do livro é mais importante ainda. Eu e o professor José Márcio, que é um amigo meu, homem de Deus, nós trabalhamos em defesa da fé contra um movimento chamado Os Desigrejados, né? Movimento este que toma ceia em casa, não quer congregar, acha que não precisa de congregar, que é besteira. E nós trabalhamos dentro da Bíblia contra esse movimento, em nome de Jesus. Então, já adquira na pré-venda, ganhará o desconto, e ele está prestes a vir, amém? Vamos à palavra de Deus, é o mais importante. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, a palavra do Senhor está escrito assim: Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Oremos ao Senhor. Meu Deus, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado, Jesus Cristo, pela tua misericórdia que é infinita para conosco. Obrigado, Espírito Santo, porque foi o seu Espírito, meu Deus, que nos trouxe para juntos estarmos aqui. Eu estou muito feliz com o nosso irmão, meu Pai, que está do meu lado, do meu outro lado também. Obrigado, Jesus Cristo. Somos um corpo, meu Pai, e estamos aqui para te pedir: não retire de nós, meu Pai, essa presença maravilhosa. Continua, meu Pai, conosco, trazendo bênçãos do céu, nos libertando de todo perigo, nos libertando de toda a força das trevas, em nome de Jesus. Pai, seja conosco, meu Deus, seja a nossa família, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. E eu quero que você bate palma bem alegre para Jesus, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, minhas irmãs e meus irmãos, estamos em uma palavra, pelo menos para os cristãos, muito conhecida. Mas eu não estou pregando só para cristãos. A mensagem que Deus sempre traz na igreja é para pegar pessoas crentes até o tutano, como diz os pentecostais. É para pegar pessoas desviadas e pessoas que estão vindo na igreja pela primeira vez. A palavra de Deus vai encontrar cada coração aqui. Amém? Então eu tenho que explicar um pouco da mensagem. Não posso só falar do versículo 11, tá bom? Então dentro disso nós temos que entender que certa feita Israel estava sob o comando de Deus totalmente. Deus usava um homem apenas para conduzir Israel com bastante autoridade da parte de Deus. Homem esse que era profeta, que era juiz e também sacerdote. Homem cheio de Deus, chamado Samuel. Só que o povo estava obstinado. Cada dia mais um povo que se afastava de Deus. Constantemente foi um peso para Moisés, e depois também foi peso para Josué, e depois foi peso agora para o profeta Samuel. E dentro disso o povo imprensou praticamente o profeta Samuel e disse: olha, nós queremos um rei para nós. Aí o profeta Samuel, cheio do Espírito Santo, disse: mas não está bom para vocês Deus cuidar de vocês?
mais maná. Enjoamos do maná da parte de Deus. Enjoamos. Preferimos comer pão e tudo que vem lá do Egito. Mas maná nós enjoamos. Era exatamente nesse contexto vergonhoso que a humanidade se alcançou. A humanidade chegou a ponto de falar a Moisés, profeta Samuel, praticamente vamos dizer com as palavras, é pouco ainda o que o Senhor está fazendo. Nós queremos um rei sobre nós. O profeta Samuel começa a mostrar para o povo o que é ser rei. Não existia rei, meu querido André. Não existia. E o profeta Samuel, inspirado pelo Espírito, falou: olha, se você escolher rei para si, vai ter problemas. Vai começar a pagar impostos. Vai praticamente ser escravo na mão dele. O povo besta, longe de Deus, hipócrita, disse: queremos um rei para nós. Aí chega um momento, meus queridos irmãos, que dói no coração do profeta Samuel. E Deus fala: olha, deixa, deixa. Chegou outro momento que o profeta Samuel reúne o povo e fala assim: por acaso eu devo alguma coisa a vocês? Alguém pode falar mal de mim? Ninguém, irmãos. Era homem de Deus. E eles continuaram querendo o rei. E Deus deixou. Deus vai separar para eles um homem segundo o coração deles. Presbítero Paulo, como assim? Homem de aparência, bonito, alto, formoso à vista. Mas Deus é onisciente. Já foi dito aqui pelo irmão. Onisciente, onipresente, onipotente, são atributos incomunicáveis de Deus. E Deus deixa eles quebrar a cara. Já viu quando um filho é teimoso e quer falar, fazer alguma coisa achando que é o sábio? Não, que apanha. Porque a mãe e o pai é muito mais inteligente. Deus deixa, os pais deixam. E aí vem as consequências. Pouco tempo do reinado de Saul, que foi escolhido, pouco tempo começa a desapontar Deus. Eu não posso aqui trazer tudo, porque o contexto aqui é outro da campanha. Mas depois que Saul, o Espírito de Deus sai dele, entra o Espírito mal da parte de Deus sobre Saul, e depois Deus prepara agora nós vamos entrar no contexto do versículo 11. A Bíblia diz que Deus envia o profeta Samuel, na qual outrora o povo de Israel rejeitaram, para ir até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, quando Deus já sabia quem ele ia escolher para ser sucessor no lugar de Saul, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jessé começa a apresentar os seus filhos. É lógico, na carnalidade, para tentar agradar o profeta, ele começa a pegar os mais bonitos, os maiores, os mais formosos à vista, a ponto da Bíblia dizer que Samuel olhou para o primeiro que estava ouvindo e falou assim: deve ser isso aí. E Deus fala assim: não é esse, Samuel. O homem vê pela aparência, eu vejo o coração. Isso é muito interessante para nós. Porque se nós formos olhar para nós mesmos no espelho, nós nunca íamos escolher. Porque nós mesmos conhecemos os nossos defeitos. Nós mesmos conhecemos as nossas limitações. Nós mesmos sabemos que nós não somos, nós fomos fiéis. Nós vamos saber muito bem que nós não merecemos nem estar aqui hoje. E Deus nos tira do monturo, paga uma dívida impagável, nos faz príncipes e princesas dele. É por isso que o Evangelho ele transforma. Porque o Evangelho de Cristo é um amor inexplicável, é uma graça imerecida. Nada que nós podemos fazer, o presbítero Paulo hoje, 17 anos que prega a palavra de Deus, nada que eu possa fazer, eu posso dizer que eu sou merecedor de estar aqui. É o amor de Deus que nos constrange, é o chamado de Deus. Antes da minha mãe pensar em ter um filho, Deus falou assim: é esse que eu vou enviar para fazer a diferença nessa terra. É isso que Deus
Deus está apontando para nós, tá? É isso que Deus está apontando para nós. Ele pode nos libertar nessa noite. Ele pode nos chamar, como Ele chamou Davi. A Bíblia vai dizer que quando acabaram todos os filhos de Jessé, o profeta Samuel fala assim: peraí, não tem mais nenhum. Aí Jessé praticamente tinha esquecido. Pegou os melhores e viu que não. Até com certeza os irmãos de Davi ficou decepcionado. Na verdade não estava decepcionado não, irmãos, porque não sabia que o propósito que era, tá? Pois bem, continuando. Aí Jessé falou: olha, tem mais um, está cuidando das minhas ovelhas lá no pasto. Irmãos, por que esse Davi foi chamado por Deus? Alguém sabe me dizer? Antes de eu contar algumas minúcias de tamanho, formosura, etc., eu quero dizer para vocês que enquanto Saul estava desapontando Deus, Davi, mesmo no anonimato, estava cuidando das ovelhas de seu pai com a fé voltada para Deus, com o coração sincero. Tenho certeza absoluta, à luz das Escrituras, que Davi era um homem temente a Deus, a ponto de Deus dar poder sobrenatural para Davi, que quando viesse um urso, ele derrotasse o urso, ainda sendo um menino. Quando viesse um leão, ele, numa força sobrenatural de Deus, ele consegue também matar o leão. E Deus começou a ouvir a oração daquele menino. A ousadia que Davi tinha era extraordinária. E aquele cenário que Davi tinha com Deus, Davi sabia quem ele tinha crido. Davi sabia que não era da força dele, não era da eficácia dele. E é interessante que os primeiros que chegaram na frente, pularam na frente para falar eu, não era. Deus pegou aquele que estava escondido, cuidando das ovelhas. Aprenda uma coisa: nós não precisamos querer fazer nada de nós mesmos. Não precisamos querer aparecer. Não precisamos querer ficar chateado, talvez não dê oportunidade. Aquele que Deus quer usar, Deus pega as coisas loucas, as desprezíveis deste mundo, para confundir as que se acham que são grandes. Aleluia! As que se acham que é tal. Não adianta nós termos formosura por fora e não termos sensibilidade no Espírito Santo. Nós precisamos ter o coração totalmente aquebrantado. Nós precisamos ter o coração voltado inteiramente ao Espírito Santo. Nós temos que nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Senhor, eu sou realmente um miserável. Sou realmente uma pessoa que precisa da tua misericórdia, do teu cuidado, dos teus livramentos. Senhor, se for para o Senhor me usar, saiba, eu não consigo sozinho. É isso que é bastante para Deus falar: é aquele menino ali que eu quero. Isso aí é rejeitado por muitos. Muitas pessoas pegam esse versículo 11 e usam o antropocentrismo, tenta colocar o homem de tudo que é forma. Não, irmãos, em todas as escrituras sagradas, todos os versículos, todas as vírgulas tem que estar na Bíblia, no centro. Jesus, Ele é o centro de toda a palavra. A glória é para Ele. Então aprenda uma coisa, meus irmãos: Deus quer te usar. Segundo ponto: não se preocupa falando eu não consigo.
Todo aquele que falava que eu não consigo, mas foi. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Moisés? Não consigo. Eu não sei falar de ver. E aí, mas ele obedeceu. Ele foi. Se ele tivesse rejeitado, tinha perdido todas as bênçãos. Mas por ele ter obedecido, mesmo com as suas limitações, Deus usou Arão para ir com ele e Deus o honrou. No dia que o profeta Elias abriu a boca falando: me mata, Deus! No monte. Não quero. Aí Deus falou: vai, come, segue a caminhada, vou ungir outro seu lugar. Está querendo parar? Já pararam de pensar nisso? Que Deus talvez teria com certeza muita coisa para fazer, mas Deus respeita. Deus é tremendo, irmãos. Ele quer de nós só uma entrega para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele tudo fará na sua vida. Agora imagina comigo que homens de aparência, formosura e estatura, a ponto de Saul, que era o rei da época, escolher esses homens, pelo menos 3 dos irmãos de Davi, para estar no exército com ele. Aí Deus vai e fala assim: olha, ninguém se assenta até aquele que Jessé foi chamado, que é Davi, porque Deus vai me confirmar. Imagina, irmãos, todos os mais bonitos, todos os irmãos, o pai de Davi, a mãe de Davi com certeza estavam lá. E talvez Davi estava ali todo sujo, suado, pequenininho. Os estudiosos falam que tinha no máximo 1,30 m, 1,40 m, ruivo, e vindo falando assim: pai, estou aqui. Aí o pai do céu confirma: é esse aí, é esse que eu ungi para ser rei de Israel. Isso é perfeito, é extraordinário, irmãos. Nós precisamos entender que nunca podemos se exaltar. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Nabucodonosor. Ele se achava o cara, ele era o rei, ele se achava o bam. Levantou a estátua pedindo para todos adorar ele. Deus fala assim: não é assim. Somente a mim pertence a glória. A partir de então Deus levanta o profeta e fala assim: ei, Nabucodonosor, se acha o poderoso? Acha o cara? A partir de então você vai comer durante 7 anos mato, suas unhas vai crescer e você vai virar como se fosse um boi. Até você se arrepender que você não é nada. O profeta Isaías, esqueci o capítulo agora, mas ele vai dizer assim: olha, todos os impérios, todas as sabedorias, todas as riquezas, todos os reinos diante da majestade de Deus é como um pingo em um balde. Aqueles que se acham fortes, nações que se acham poderosas, a Bíblia diz que Deus dá gargalhada deles. Irmãos, é importantíssimo saber em quem temos crido. Glória a Deus. É importantíssimo. Por que, presbítero Paulo? Porque quando você se entrega totalmente a Deus, não tem legiões de demônios. A Bíblia diz que quando um homem estava o demoniado gadareno, as pessoas prendiam ele, ele ficava nu, as pessoas amarravam ele com várias correntes, ele quebrava, se achava poderoso, o demônio poderoso perto do homem. Mas quando Jesus desce do barco e coloca o pé no chão, ele vem correndo, se prostra. O demônio se prostrou, não foi nem o homem. O demônio se prostrou. Vieste nos atormentar antes da hora? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos.
Por favor, em nome de Jesus, volte a ter essa confiança. Um outro atributo de Deus que eu não comuniquei ainda é que Deus é imutável. Deus não muda. Se Ele abriu o mar vermelho, Ele pode fazer uma coisa hoje extraordinária como Ele fez no passado. Se você pegar um crente antigo que tem várias experiências para contar, você pergunta, mas por que aconteceu isso? É porque eu busquei, eu orei, eu tive comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, continuamos na prática de oração, continuamos pela fé, continuamos buscando autoridade, sensibilidade. Deus faz coisas extraordinárias. Se nós perdermos esse tipo de comunhão, essa confiança, o que será dessa criança ali? Se eles não vê nós ativo. Hoje em dia as pessoas estão perdendo a essência para se aparecer, para se engrandecer, para virar celebridades. Tudo que nós temos que fazer tem que ser para a glória de Deus. Senão perdemos o Espírito Santo. O Espírito Santo não está nos templos. O Espírito Santo está dentro de nós. A promessa foi um pouco mais além. Promessa essa que habitarei convosco todos os dias. Consegue perceber isso? O que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus não é uma força, tá? O Espírito Santo de Deus não é uma força, não é um vento. Só arrepiei, não. O Espírito Santo provoca mudança. O Espírito Santo é encarregado o papel fundamental de trazer dons sobrenaturais, talentos. O Espírito Santo nos faz ter visões, sonhos, profetizar, falar em mistério. Esse é o poder do Espírito Santo. Se for para nós ser proibido pelo Espírito Santo, como foi o apóstolo Paulo, ele proíbe. A maioria das nossas orações é o próprio Espírito Santo que nos conduz. Ele modela de acordo com o que o Pai vai receber. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em comum acordo, em união maravilhosa. E os três são um só. É por isso que quando o homem ou a mulher é de Deus e segue a Bíblia e casa, eles é um só. Isso é um mistério. Pai, Filho e Espírito Santo é um mistério. Quantos membros tem aqui? Mais de 20. Quando todos aprendem o que é comunhão do Espírito Santo, é um corpo só. Aleluia! Um corpo só. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Dá uma música, né? Quando alguém chegar pela primeira vez, fala assim: eu te amo. Quando alguém chegar, todos bofeteados no mundo, a qual os salteadores, os malfeitores, bateram deles, ó, chegaram todo mundano, chegaram todo em pecado, chegaram todo perverso. A humanidade condenou a morte. A humanidade falou assim: aquele lá não tem mais jeito. Olha para ele e fala assim: em nome de Jesus, esse aí vai ser transformado, porque eu fui transformado. Seja um crente como um bom samaritano. Esse é o exemplo de Cristo. Sacerdote, está esbofeteado, passou de largo, passou longe. O levita viu, deu um salto, passou longe. O samaritano olhou, está doente. Jesus disse assim: ó, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Jesus, ele veio para todos.
mas nem todos o querem. A palavra do Evangelho serve para as duas coisas. Primeiro, para salvar aqueles que querem, ou de imediato está condenado. Ou você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9. Não é liturgia do culto, não é doutrina de homens, é a palavra de Deus que diz. Tem que confessar com o coração, com a boca, em público, e tenha uma vida transformada pela renovação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quero dizer uma coisa no sentido espiritual para vocês. Jesus te chama hoje. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês no sentido espiritual: vocês serão ungidos para ser príncipes e princesas para uma boa obra. A palavra de Deus fala que por mais que a nossa veste estiver suja, Ele pega e nos dá umas vestes limpas, está em Apocalipse, e nos traz uma vestes resplandecentes, mais brancas do que a neve, trazendo pureza, trazendo santidade, trazendo unção da parte de Deus. Irmãos, não existe coisa melhor nessa terra do que a presença de Deus no meio de nós. Se você tiver comunhão com o Espírito Santo, tudo vai bem. Não no sentido de não vai ter aprovação, mas no sentido de Deus te dá força para vencer todas elas. Casamentos não vai ser destruído, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ponto final. Ponto final. A igreja não vai fechar as portas, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nenhuma alma se perderá, porque é promessa de Deus. A oração de Jesus de Getsemane não foi só aquela oração que diz assim: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Ele orou assim também, olha: Pai, glorifica-me junto a Ti. Pai, que aqueles que o Senhor me deste, nenhum se perca. Nenhum se perca. Jesus não quer que você se perca, irmãos. Talvez no seu afastamento você culpa tanta gente. Talvez nas suas fraquezas agora você culpa tanta gente. Mas imagina você diante de um trono chamado tribunal, um trono branco, melhor dizendo, tribunal de justiça para os santos. Trono branco. E Deus te chamar pelo teu nome, fulano de tal, da Silva Moreira, vem aqui agora. E os anjos te trazer como milésimo de segundo. E você olhar, Deus te olhando. Talvez você olhe para o pastor Armadinho, já treme na base, porque é uma autoridade eclesiástica. Mas imagina Deus. Imagina Deus. Você vai lembrar de tudo que foi pregado. Vai lembrar de tudo que foi pregado. Vai lembrar de todas as oportunidades. Vai lembrar de todas as oportunidades de se arrepender. Vai lembrar de tantas vezes que o Papai do Céu te chamou. E não vai questionar nada perante o Santo dos Santos. A sua boca não vai abrir. O seu coração espiritual vai querer explodir. As suas pernas vão tremer muito mais rápido do que você pensa. E agora?
dizer que você ainda não teme, porque se você temesse também, você queria estar do lado certo. Você vai ver ele visivelmente te acusando. Aí você vai clamar: Jesus, Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Aí o Jesus, que era o enviado, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como uma ovelha muda, ele não vai ser mais o seu advogado, ele vai ser seu juiz. Perceba como a mensagem muda. Perceba como o Espírito Santo conduz a mensagem. Jesus sempre te chama, mas você tem uma responsabilidade a exercer. Ai de ti, se ouvires atentamente a voz do Senhor e fazer pouco caso dela. Mas então eu falo: agora eu entendo porque eu estava morto. Agora eu entendo porque eu não estava com força de ir para a igreja. Sendo que, a igreja é muito melhor do que você ir para Israel. A igreja é muito melhor do que você comer hambúrguer até sair dos seus narizes. A presença de Deus é muito maior, muito melhor do que o beijo da sua esposa, do que os seus filhos. Você não tem noção do que é o amor que Deus requer de você. É buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Se você está esquecendo disso, priorizando outras, vai se tratar com Deus. Vai se tratar com Deus. Já está se tratando. A vida de muitos de nós, muitas vezes, não é aquilo que nós sonhamos. Os sonhos de Deus são os melhores para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando afastamos de Deus, é só serpente, escorpiões, demônios, legiões querendo acabar com a nossa vida. Entrega a sua vida hoje, e coisas extraordinárias Ele vai fazer na sua vida hoje, em nome de Jesus. Deus chama, unge e fala: Davi, agora terás uma responsabilidade. Muitas pessoas lêem o versículo falando assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ponto. Como se fosse só ponto. Mas no prosseguimento do Salmos 23 diz: deitado e faz em verdes passos, leva-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, meu cálice transborda. Aí vai falar assim: olha, ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Aqui ó, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ei, vale da sombra e da morte quer dizer que mesmo se ele passasse igual nós passamos, não temeríamos mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, estuda um pouquinho de Davi para você ver. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, está em Crônicas também. Estuda para você ver, a história é terrível. E Davi em tudo foi confiante a Deus, mesmo em luta, mesmo em fraqueza de pecado. Ele se arrepende, Deus não mata, paga algumas consequências, e Deus sempre o honra. No final Deus honra Davi. Irmãos, sabe por que deu certo quando Davi estava no anonimato, escondido, cuidando das ovelhas de seu pai? Porque ele confiava em Deus, vivia uma vida de obediência com Deus. Deus honrou. Porque senão a notícia que o pai teria receber é:
algum animal feroz matou seu filho. Quem tem promessa de Deus não morre, não ponto, vírgula, se ser fiel a Deus. Aí não morre. Vai desobedecendo para você, vai brincando com Deus para você ver. Vamos continuar. Aí Davi passa por um monte de coisas, né? Absalão quer matar Davi, pegando seu reinado. O outro filho dele estrupa a sua filha Tamar, depois é morto. É algo terrível que vai acontecendo. Saul perseguindo ele, e ele sempre pedindo Deus direção. O Senhor me ungiu, o Senhor me separou. Irmãos, a chamada está aqui para todos nós. Vamos passar por grandes tribulações, porque ainda não somos melhores do que Jesus passou, e porque o nosso descanso não é aqui na terra, é no céu. O que nós devemos saber é só uma coisa: nós não vamos passar de 120 anos. 120 anos na terra. Se passar muito, né? Por um milagre divino, agora nesse tempo, 130 anos. E olha lá, acho que é menos, muito menos, né? Com esses trem que a gente está comendo, com a podridão, com as violências, com o caos que nós estamos vivendo nesse tempo agora. Tem pessoas que estão morrendo com menos de 50 anos de idade. Só que a Bíblia diz que se nós formos fiéis a Deus. Eu estava olhando a Bíblia ontem, estou lendo a Bíblia de novo. Estou lendo pela quinta vez de Gênesis e Apocalipse. E eu estou vendo que alguns profetas da Bíblia ficaram cegos de velhice, cegos. E mesmo assim Deus honrava e revelava. Mesmo sendo profeta de Deus, estava enfermo, estava cego. E Deus honrava. É tremendo isso aí. Por quê? Eles sabiam que o descanso deles é eterno, é no céu. O regozijo maior não é nessa terra. Aqui nós passamos dores, choro. No céu, Deus limpará todas as nossas lágrimas. Então, não se preocupe muito com a sua vida aqui. O apóstolo Paulo fala assim: esperarmos Jesus somente nessa vida, somos mais miseráveis. Priorize ser salvo aceitando a Ele. Somente a oportunidade é aceitar Jesus, entregar a Ele, vir para a igreja, ouvir a palavra, continuar firme, não olhar para A, não olhar para B. Os B e os A tem pecado, tem fraqueza. Segue a Jesus, faz o ídolo do Senhor e permaneça até a volta dele, porque tem o céu eterno e o inferno eterno. O inferno não é preparado para nós. O que é preparado para nós é o que aconteceu com Moisés. Tem muitas pessoas que falam assim: nossa, Moisés serviu tanto tempo, fez tanta coisa boa, e mesmo assim ele não entrou na terra de Canaã. Aí eu digo: qual que é melhor? A Canaã dessa terra ou a Nova Jerusalém celestial? O pessoal esquece que, por mais que ele perdeu algo terreno, que era gostoso, é belo, porque tudo que Deus faz é perfeito, mas o céu não tem comparável. E a Bíblia diz que Moisés foi morto, farto, alegre, vivo de dias, estava com vigor. Irmãos, então é essa mensagem que Deus tocou no meu coração, tá bom? Não se preocupe em aparecer, não se preocupe em ser uma estrela, não. Se você for para ser usado para qualquer coisa na obra do Senhor, sendo fiel é o mais importante. E o que Deus chamou você para fazer, eu vou cantar para vocês verem. Quando eu era na primeira igreja, na Batista, que Cristo está renovado lá em Valadares, a minha mãe chegou a ver. Eu participava, eu era esforçado, participava do grupo de louvor. Eu amava, era meu sonho cantar igual o pastor Joades, era evangelista na época. Mas a minha voz não ajudava. 2 hinos que eu louvava já era a minha voz.
esforçava e treinava. E Deus sempre fala: o seu chamado é pregador da palavra. E eu não sabia nada, eu tinha vergonha de falar em público. E hoje eu prego para. Já perdi as contas de quantas vezes que eu preguei. E o tanto de lugar que Deus já me levou, para a glória de Deus. Amém? Então, olha para você. Essa é a última coisa que eu falo. Olha para você agora. Até as criancinhas, olha para você. O que é que será que Deus quer que eu seja na obra do Senhor? A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Se você olha o pastor pregando, pastor Armando, pastor André, e fala assim: como ele prega bonito, eu quero ter esse dom, Deus, me dá esse dom para me pregar a tua palavra. Olha como a irmãzinha louva com poder, com o céu. É isso que você deseja? É a vontade de Deus? Se for, vai ser. Se não for, Deus vai te dar um outro dom, talvez até muito mais usado do que o irmão A e o irmão B. Porque cada um Deus tem um propósito nessa terra. Todos Deus têm. É só você buscar e entregar a sua vida ao Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Para que Deus continue